Gente, hoje é Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Eu quero chamar aqui a Thaís. Você fez uma matéria especial sobre isso. Que problema que a gente tem com isso, né, Thaís? Problema grave, né, Ema? E hoje é um dia de enfrentamento, de reflexão. Esses casos registrados aqui no nosso estado não são apenas números, né? São histórias, vidas de crianças e adolescentes. Por isso que é tão importante essa reflexão. Nós produzimos uma reportagem sobre esse tema e eu te convido agora, acompanhando o Balanço Geral, a assistir essa reportagem com a gente. Março de 2020, crianças teriam sido abusadas por um professor dentro de um CMEI no Tatuquara, em Curitiba. Eu fui chamada no núcleo da educação do Tatuquara, onde eu fui informada que dentro do CMEI tinha um professor que estava tomando atitudes libidinosas com as crianças. Primeiro usaram esse termo e logo após falaram que minha filha teria sofrido um suposto abuso por esse professor. De acordo com as denúncias feitas, foram 3 professoras que presenciaram o homem passando a mão na parte íntima dessas crianças. Pelo menos 3 crianças podem ter sido molestadas. Maio de 2020, uma menina de 7 anos é morta em Piraquara. Apresentava diversos hematomas pelo corpo. Alguns indicavam abuso sexual. A mãe e o padrasto foram presos em flagrante. Foi o padrasto e a mãe que chamaram um motorista de aplicativo para levar a criança até o hospital. Para ele, alegaram que a criança tinha caído da escada. É urgente, cara. Minha filha caiu aqui, acho que ela tá inconsciente, mano. Na hora ali eu vi que não tinha o que fazer mais. Marca na barriga tinha bastante, né? E chegando lá no hospital, na hora que ela foi descer do carro, que eu abri a porta, assim, eu vi nas costas da criança bastante marca cicatrizada já. Possivelmente aí que foi analisado no hospital lá, foi queimada ela também. Violência física, psicológica, sexual. O drama de meninas e meninos que em uma das fases mais belas da vida convivem com o sofrimento. Vítimas, na maioria das vezes, de quem mais deveria protegê-los. Na maioria das vezes, essa violência acontece no ambiente intrafamiliar e perpetrada por pessoas conhecidas, em torno de 73%. Então, se justamente de onde deveria vir proteção, vir zelo, é da onde vem a ameaça, é da onde vem a violência, ou se por outro lado, da onde devia vir afeto, amor, a importância das relações afetivas, é da onde vem sexo, isso vai acabar interferindo no desenvolvimento da criança. No Paraná, em 2019, mais de 13 mil crianças e adolescentes foram vítimas de algum tipo de violência. No maior hospital pediátrico do país, o Pequeno Príncipe, em Curitiba, a faixa colocada na entrada pede um basta nos casos. Nos números assustadores dos últimos meses. No ano passado, 689 crianças foram atendidas aqui, vítimas de violência física ou sexual. Uma média de quase 2 casos por dia. Em mais de 65% dos casos, os pacientes estavam na primeira infância. Tinham até 6 anos de idade. Nós estamos tratando de seres que estão em constituição de sua personalidade, estão em crescimento e em desenvolvimento global. Então, quanto mais precoce ocorre essa violência, quanto menos idade, numa fase mais precoce do desenvolvimento está essa criança, provavelmente mais graves serão as consequências dessa violência. Porque ela é acometida no seu físico, na sua integridade física, e isso pode trazer sequelas físicas e até a morte. Essa pode apresentar inapetência, essa criança pode apresentar terror noturno, essa criança pode apresentar um decréscimo no rendimento escolar, dificuldades interrelacionais, pode apresentar isolamento social, além de comportamentos de agressividade, de irritabilidade, de intolerância. Leis de proteção existem. Colocá-las em prática à risca ainda é um desafio. Se não fosse, não teríamos estes tristes números. Na capital, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente define as políticas básicas de atendimento para que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja respeitado. Nós precisamos sim
ter esses órgãos que fiscalizem, que realizem o trabalho direcionado às crianças e adolescentes, né, para essa proteção integral que a gente tanto fala. Tem a rede de proteção instituída pelo Poder Municipal, mas rede de proteção somos todos nós. Quando nós vemos alguma coisa acontecendo, alguma criança sendo agredida, uma adolescente sendo explorada sexualmente, sendo menino ou menina, né, como acontece muito nos dias de hoje, nós temos sim que denunciar, nós temos sim que fazer algo. Violência que pode acontecer de diversas formas. Em Curitiba, nos últimos 6 meses, 607 crianças e adolescentes foram vítimas de exploração sexual, considerada pela Organização Internacional do Trabalho como uma das piores formas de trabalho infantil. Dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Nesse momento que estamos vivendo de isolamento social, eu convido todos a refletir sobre a importância desse marco. A partir agora desta segunda-feira, vamos dar início a uma semana de lives, sempre acontecerá às 15 horas, por meio do Instagram da Polícia Civil, PCPR Oficial, para quem puder acompanhar. Quem gosta de visualizar a natureza linda? Na tentativa de ajudar crianças e adolescentes, o Augusto criou um projeto há 30 anos. Com brincadeiras, ele fala de coisa séria. Dá orientações para que as crianças saibam se estão sendo vítimas de violência. Tive uma infância bastante conturbada, né? Me criei sozinho, sem pai. E desde os 5 anos eu ficava em casa sozinho, né? E nesse tempo eu sofri algumas violências, né? Então, devido a esse fato, é que brotou no meu coração a vontade de transmitir algo de legal para as crianças, né? E tentar coibir um pouquinho dessa violência que eu sofri, não gostaria que estivesse acontecendo com outras crianças, né? A gente tem tentado transmitir a elas para que elas busquem ajuda com os professores, ou não conseguir falar com um familiar responsável, mas que fale com o seu professor na escola, com a diretora da escola, com a diretora da creche. Observar o comportamento de crianças e adolescentes e denunciar as agressões é a melhor forma de protegê-los. Dar um basta nos casos é dever de todos. Nossas crianças e adolescentes merecem nossa total atenção e nossa proteção. A sua denúncia pode salvar uma vida. A denúncia é o início da busca de ajuda que pode salvaguardar os direitos da criança e do adolescente. Pode ser anônima, mas a criança que está passando a violência pode ser atendida e pode ser salva num caso mais grave. O que a gente vê é que as crianças elas se tornam arredias, né? É difícil, inclusive nos trabalhos que a gente faz na comunidade, nós encontramos muitas crianças violentas, né? Que às vezes não querem interagir, não querem brincar, porque devido a maltratos que elas passam, né? Eu gostaria de ver um mundo diferente. Eu gostaria de deixar esse legado para as pessoas. Esse é o desejo, o propósito do Projeto Cimentinho. Deixar esse legado para um mundo melhor para as crianças. Essa é a minha vontade, né? Do fundo do meu coração. RIC Record TV, é claro, não poderia ficar de fora dessa campanha da luta diária para a diminuição dos casos. O Hospital do Paraná atendeu 689 casos de violência contra crianças e adolescentes, sendo que mais de 73% deles aconteceram dentro de casa. A menor criança atendida tinha 6 dias de vida. E a família fugiu do hospital sem atendimento. É difícil narrar esse comercial, mas é preciso dizer que 66% dos casos eram de violência sexual. E 76% das vítimas eram meninas, e a menor tinha 2 meses. É de embrulhar o estômago e gerar uma grande revolta. Por isso, acesse agora o portal ricmais.com.br e saiba como podemos lutar contra essa violência hedionda. É de revoltar, por isso é dever de todos nós, cada um fazendo a sua parte para que a gente consiga diminuir esses números que, infelizmente, a gente tem mostrado os casos que continuam acontecendo, né, Emanuel? Eu volto com você.
Ótima, linda reportagem, Thaís. Obrigado pela sua participação por aqui no Balanço Geral. Se meta, tá bom? Denuncie, é muito importante. O número é o 180 aqui no Paraná e o Disque 100 em todo o Brasil.